Quando se estrutura juridicamente uma holding, é possível estabelecer que, após a morte do instituidor, a venda dos bens que constituem seu patrimônio só pode ocorrer nas condições dispostas no contrato da holding? Bacana, vamos lá. O que acontece? Quando a gente faz uma holding, existem dois meios que a gente mexe ali e estipula algumas coisas. O primeiro deles é o contrato social. Ali no contrato social a gente vai colocar tudo o que precisa ser público. Então, cláusula de incomunicabilidade, de empenhorabilidade, reversão, direitos de usufruto, tudo isso daí que precisa ser público, a gente coloca dentro do contrato social, porque a gente vai protocolar lá na junta comercial, quando é uma sociedade limitada, e aí vai ter publicidade. Então, esse documento ele passa a ter efeito contra terceiros, ou a favor de terceiros, né? E aí, beleza. Algumas coisas não precisam ser públicas, né? Que são as vontades dos patriarcas da família, né? Como que eles querem que seja feita a partilha dos bens quando eles vierem a faltar? O que vai gerir ali a vontade dele, mesmo na ausência dos pais, né? E isso essa pergunta envolve esse acordo de sócios que a gente faz, que é um documento assinado pelos pais e pelos filhos, né? Ou por quem estiver sendo doado aquele patrimônio ali para um planejamento sucessório. E aí, nesse documento, a gente pode sim colocar algumas condições por exemplo, na falta dos pais, tem um filho que é mais dilapidador do patrimônio, né? Ele quer vender tudo. Se quiser, já tem um perfil dessa forma e quiser colocar ali que só vai ocorrer a venda se todos os filhos assinarem em conjunto, dá para fazer, entendeu? Uma coisa que a gente usa bastante isso é no caso de doenças na família, né? Principalmente doença com patriarca. Então já pensou aquela situação que a pessoa está com uma doença que precisa de um tratamento caríssimo e aí a família não tem aquele valor com liquidez, né, em caixa ali na conta corrente deles. Aí qual que é a solução geralmente? É vender um dos imóveis para poder arcar o custo com o tratamento. Só que você não pode dar uma liberdade tão ampla de que na sua incapacidade o seu filho consiga vender todo o seu patrimônio, mas tem que dar uma liberdadezinha ali para ele conseguir capitalizar para arcar com os custos da própria doença, né? Do tratamento com a doença, aliás. E aí a gente coloca essas estipulações no acordo de sócios. E aí nesse momento a gente coloca que só vai ser realizada a venda se, né, o outro cônjuge, se ainda for vivo, concordar e na falta dele, se todos os filhos assinarem em conjunto. Então a gente coloca ali essa vinculação. E na falta dos pais, dá para fazer a mesma coisa. Fala assim, ó, só vai ser vendido um imóvel aqui se todo mundo assinar em conjunto. Isso daí é uma opção, né? Não é uma regra. Muito pelo contrário, depois que os pais vêm a faltar, eles querem dar liberdade para os filhos fazerem o que quiser. Mas existe peculiaridades aí no dia a dia, né? A característica de um filho que às vezes a gente quer limitar um pouquinho. Por exemplo, eu já atendi uma cliente aqui que ela falava, eu tenho um filho pródigo, que era o seguinte, ela falou assim, a gente tem um patrimônio bom, mas se eu falecer, o meu filho vai torrar a parte dele e vai ficar na miséria. E eu não quero que isso aconteça. Então, o que é possível fazer? Colocar uma cláusula lá de inalienabilidade. Ou seja, esse filho não pode vender esses bens que ele vai receber, né? Ele pode alugar, porque a renda da família, no caso, era de aluguéis. Então, ela conseguiu manter uma renda ali para aquela família, mesmo depois da falta dela, né? E aí, quando chegar nos netos, aí sim os netos vão ter a liberdade de vender esses imóveis. Mas durante a vida do filho fica garantida ali uma renda com locação.